Olá pessoal, esse é mais um Dose de Investimentos e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta aí no nosso país, está dando o que falar. Sexta-feira agora nós vamos ter uma resposta aí sobre a inflação que teve no mês de abril e é justamente sobre a inflação que vamos falar hoje. Se você ouve falar sobre essa palavrinha, se você escuta falar aí nos jornais, na escola, se você escuta falar isso na faculdade, a respeito da inflação e você não sabe argumentar, não sabe dizer o que é a inflação, como que o país ele deve se portar diante de uma alta de inflação ou diante da deflação. E hoje nós vamos tratar sobre esse assunto, da forma mais resumida, da forma ampla, para que você possa entender, para que você possa sair daqui conversando com seus colegas, com as pessoas do seu trabalho a respeito desse assunto. Beleza? Bom, a princípio nós precisamos aprender o que é a inflação. A inflação é um processo econômico caracterizado pelo aumento geral e contínuo dos preços dos bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Ela ocorre quando há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de bens e serviços, o que leva ao aumento dos preços. A inflação ela pode ser medida de várias formas, mas é mais comum o índice de preços do consumidor, que é o IPC, que mede a variação de preços de um conjunto de bens e serviços adquiridos pelas famílias. O IPC ele pode ser calculado mensalmente ou anualmente e é divulgado por institutos de pesquisas econômicas. A inflação ela pode ter várias causas, como o aumento da demanda por bens e serviços em relação à oferta, o aumento dos custos de produção, a desvalorização da moeda, entre outros fatores. Quando a inflação não é controlada, pode gerar consequências negativas para a economia, como a perda do poder de compra da moeda, o aumento do desemprego e a queda do investimento. Por isso, os governos costumam adotar medidas para controlar a inflação. Mas, Ítalo, quais são as medidas que os governos adotam para controlar a inflação ou a deflação? Quando o país está com a inflação alta, o governo ele pode adotar várias medidas para controlá-la. Algumas dessas medidas incluem, primeiro, a política monetária. A política monetária é um conjunto de medidas adotadas pelo Banco Central para controlar a oferta de dinheiro e, consequentemente, a inflação. O Banco Central pode aumentar a taxa de juros para reduzir a demanda por crédito e diminuir o consumo e o investimento, o que pode ajudar a conter a inflação. 2. Política fiscal. A política fiscal é o conjunto de medidas adotadas pelo governo para controlar as receitas e despesas públicas. O governo pode aumentar a carga tributária para reduzir o consumo e o investimento ou reduzir os gastos públicos para diminuir a demanda agregada e a inflação. 3. O controle de preços. O governo ele pode controlar diretamente os preços de alguns produtos e serviços para impedir que eles subam demais e afetem a inflação. Só uma observação. Controlar preço não é bom e a gente sabe por experiência própria. Valeu. 4. Política cambial. O governo pode adotar medidas para controlar a taxa de câmbio e evitar que a desvalorização da moeda local aumente os preços de importações e exportações. Essas são apenas algumas medidas que o governo pode adotar para controlar a inflação. Cada país pode ter uma combinação diferente de políticas para enfrentar o desafio da inflação. Fizemos uma política de aumentar os juros, entendendo que era importante nesse momento passar uma mensagem de credibilidade que o Banco Central está olhando isso. Se a gente olhar o que os outros bancos centrais têm feito, eles estão com uma inflação também crescente, mas com um movimento ainda, um movimento de ajuste ainda atrasado em relação ao que o Brasil fez. A gente entende que tem que ter uma política de credibilidade. Parte do combate também é o fiscal, porque quando você tem uma credibilidade fiscal, a sua curva longa de juros ela cai, e quando a curva longa cai, o mesmo movimento que você faz no curto prazo gera muito mais efeito na economia. Então, às vezes, você sobe os juros curtos, mas num movimento com muita credibilidade, o que acontece é que o juros longo cai. Então, a credibilidade é o que faz a comunicação da política monetária, é o que me faz conseguir comunicar o que eu faço na parte curta da curva para todos os outros ingredientes. Então, credibilidade é super importante. Eu sempre dizia que o Banco Central não era o piloto, que o piloto era o fiscal, sempre tinha algumas indagações sobre essa afirmação. É óbvio que é um tema anedótico, mas o que eu queria dizer é que o fiscal é muito importante nesse momento para a gente ganhar credibilidade, para poder aumentar a transmissão da política monetária. Ok, mas e a deflação? A deflação é uma situação em que o índice de preços cai de forma persistente ao longo do tempo, reduzindo o valor do dinheiro e desestimulando os gastos dos consumidores e investimentos das empresas. Quando um país está com deflação, o governo pode adotar algumas medidas também, assim como com a inflação, para tentar reverter essa tendência. Algumas situações são essas que eu vou demonstrar a seguir. Primeiro,
a política monetária expansionista. O governo central ele pode reduzir as taxas de juros e injetar dinheiro na economia, aumentando a oferta de crédito e estimulando o consumo e os investimentos das empresas. 2. Política fiscal expansionista. O governo pode aumentar seus gastos e reduzir impostos para estimular o consumo e os investimentos, gerando mais demanda por produtos e serviços e, consequentemente, aumentar os preços. 3. Estímulos da produção. O governo ele pode incentivar a produção dos setores que estão em crise e promover políticas que visem melhorar a competitividade da economia, tornando os produtos mais atraentes para o mercado e reduzindo os custos. 4. A política da comunicação. O governo pode adotar uma política de comunicação eficaz e criando expectativas favoráveis para a economia, o que pode ajudar a aumentar a confiança dos consumidores e empresários, estimulando assim o consumo e os investimentos. A deflação do mês é justificada pela redução das alíquotas do ICMS sobre a gasolina e de energia elétrica nos estados e do corte do PIS/COFINS sobre a gasolina e o etanol até o fim deste ano. Quem chega para explicar essa situação para a gente é o Mauro Rostlin, professor de Economia da FGV. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Conexão. E aí quem está em casa deve estar pensando, poxa, mas lá no supermercado tem preço caro do leite, por exemplo. O que acontece, né? Como que a gente chegou nessa deflação? Olha, a deflação é toda ela por conta de queda de combustíveis e queda de energia elétrica. Ela está super concentrada em cima desses dois grupos, e isso por conta da PEC dos combustíveis e da PEC da energia, que reduziu o ICMS e fez com que o preço fosse reduzido na bomba e na casa da população em geral. Então, basicamente, é em cima disso que a gente verifica essa queda de preços. O problema é que outros grupos, como, por exemplo, a alimentação, continuam subindo de preço e continuam machucando o bolso do consumidor. Uma pena. Agora, se você me permite, deixa eu te dizer que, por outro lado, esses aumentos de preços que a gente ainda assiste, como eu falei, como de alimentos, por exemplo, eles tendem a ser menores. Eu digo isso porque o que a gente chama de índice de difusão, quer dizer, o quanto que os aumentos estão espalhados pela economia, esse índice se reduziu. Ou seja, os aumentos estão menos espalhados, menos difundidos na economia, o que sugere que daqui para frente a gente pode ter melhores números mensais.